Por isso, muitas vezes você não consegue guardar dinheiro. Por quê? Muitas pessoas fazem compras de coisas que não necessitam. Ou seja, faz a famosa compra por impulso. Fora isso, o salário das pessoas são muito baixos. Entendeu? Fora isso, as pessoas não têm uma certa educação para poder saber que ela tem que guardar parte do salário dela. Tá entendendo? Agora eu tava fazendo uma pesquisa e eu tava vendo que o gasto médio dos brasileiros tá em torno de 3.500 e alguma coisa. Sendo que 60% desse valor as pessoas gastam com contas básicas, ou seja, comida, luz, água, tá entendendo? Ou seja, não tem como, ela até poderia às vezes tentar se mudar para um lugar menor, entendeu? Só que pelo valor é muito difícil a pessoa conseguir algo melhor, entendeu? Por esse mais ou menos, vou botar 50% de 3.500, 3.000 vai dar 1.500, então vai dar em torno de 1.700 e alguma coisa. E aí o que acontece? Hoje o salário está no valor de 1.620, só que não é isso que vem na mão das pessoas, ainda tem uns descontos ainda, entendeu? Então uma das coisas que as pessoas podem fazer é tentar, sei que é difícil, eu trabalhei empregado no ano de 2016, trabalhei de carteira assinada, eu sei como é que é, só que na época eu trabalhava de carteira assinada e eu estudava, então eu saía às 6 horas da manhã de casa e chegava meia-noite, entendeu? Eu estava fazendo curso de administração. E aí, se caso eu estivesse nessa situação, eu poderia muito bem fazer o seguinte: nesse período que, ao invés de eu estar estudando, eu poderia estar trabalhando para poder gerar uma renda maior, tá entendendo? Então são essas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, durante um período, trabalhar um pouco mais é doído, eu sei que é chato, tá entendendo? Eu trabalhei sei lá, em 2016, vou botar aí 10 anos atrás, 9 anos atrás. Cara, é uma parada que te suga, entendeu? Eu trabalhava nessa escala 6x1, trabalhava e estudava. Na época eu tive até alguns estresses que até cabelo da sobrancelha caiu, cara. Magro, trabalhando, tipo assim, comendo mal, entendeu? E tudo isso eu entendo. Só que mesmo nessa época, eu trabalhava e estudava. Então, tipo, quando a gente quer, a gente consegue fazer. Tá entendendo? Então, nesse caso, pô, você trabalha na parte da tarde, que nem eu. Trabalhava no horário de 16 à meia-noite. Ou seja, de 4 à meia-noite. Então, pô, eu tinha de 8 da manhã até 4 horas da tarde para poder fazer alguma coisa. Só que, por eu chegar muito tarde em casa, eu largava do trabalho meia-noite. E aí, pô, pegava um ônibus e tal, por ele até chegar em casa, era bem mais tarde. E aí o que acontecia? No dia seguinte, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, nessa época eu dormia 3, 4 horas por noite. E aí, tipo, acordava cedo e tal, pegava um ônibus e já normalmente ia dormindo no ônibus pra poder fazer a faculdade, terminar a faculdade. E aí o que aconteceu? Nesse período, eu saía da faculdade às vezes 11 horas da manhã e nem ia pra casa. Eu ia pra rodoviária onde eu trabalhava, porque se eu fosse pra casa eu não voltaria, tá entendendo? Então, tipo, tem como a pessoa fazer isso. Ah, eu trabalho no horário cedo. Ah, eu trabalho no horário da tarde, entendeu? Ver pra poder vender alguma coisa, que é a forma mais, tipo, fácil, né? De você conseguir trabalhar, né? Ou então você tenta ver uma outra forma. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham como garçom, que também é muito cansativo, mas é algo que às vezes é pro momento, tá entendendo? Às vezes você precisa naquele momento ali botar um dinheiro, fazer uma reserva de emergência, deixar um dinheiro guardado, pagar algumas contas, tá entendendo? Que é que eu poderia muito bem falar assim, cara, para de gastar e tal. Só que muitos dos gastos das pessoas são gastos necessários. Tem muitas pessoas que gastam com coisas desnecessárias. Mas, pô, no que eu tava pesquisando, eu vi que são gastos necessários. Tem pessoas que hoje em dia tá passando fazendo compra no cartão. Tá entendendo? Então,
Tem muitas pessoas também que faz compra por impulso, entendo, tá entendendo? Só que hoje o salário da pessoa tá muito baixo, também entendo. E tipo, as coisas estão muito mais caras, tá entendendo? Então você vai fazer uma compra no supermercado, vai quase que seu salário todo se demole. Você vai pagar um aluguel, vai um dinheiro, água, entendeu? Tudo que você... Hoje as contas básicas pra pessoa sobreviver tá ao olho da cara, entendeu? Então a melhor saída a princípio, ganhar mais, entendeu? Como que você pode ganhar mais? Eu vou largar meu emprego? Não, continua trabalhando no seu emprego e vai fazendo alguns bicos por fora. Pô, tem pessoas que trabalham como eletricista, pintor, pedreiro, entendeu? Tem pessoas que fazem isso aí, como eu falei, bico de garçom. Tem pessoas que, assim como eu, trabalham com venda. Então, pô, agora o movimento ainda é fraco, mas chega em período de final de ano, a gente precisa de pessoas para trabalhar, entendeu? Então, pô, vai às vezes trabalhar com venda e às vezes você vai estar ali, você vai ver como que a escala é feita, você vai aprender a vender, você vai estar se relacionando com outras pessoas, entendeu? E às vezes ali surge até uma oportunidade melhor, você vê que, pô, trabalhar com venda é melhor. Às vezes, pô, o que a pessoa faz em 30 dias, você trabalhando ali com venda, você vai fazer às vezes, pô, em 1, 2 dias, tá entendendo? E às vezes, é aquilo que a gente fala, às vezes você vai começar a empreender por necessidade e daqui a pouco você está começando a empreender por oportunidade, tá entendendo? E às vezes aquele empreendimento ali que começou para poder te dar uma renda extra, acaba se tornando uma renda principal, entendeu? Te dando uma qualidade de vida um pouco melhor, porque hoje, tipo, tem alguns empregos que possa pagar bem as pessoas, sim, entendeu? Tem muitas pessoas que falam que tá faltando mão de obra. Em partes eu entendo, entendeu? Só que não é tão fácil assim. Na maioria das vezes as pessoas têm que ter o tal do QI, né? Quem indica. Então, tipo, tem muitas pessoas já não se veem mais trabalhando empregado. Por quê? O que aconteceu comigo? Cara, eu fui lá com aquela ilusão, vou sair da venda de rua, vou trabalhar empregado, já entrei no trabalho, comecei a fazer faculdade, eu falei, vou crescer aqui na empresa, né? Queria me mandar pra próximo de casa, eu falei, não vou não, porque lá perto de casa lá tem uma agência pequenininha, lá eu não vou crescer, quero ficar aqui, que aqui eu tenho possibilidade de crescer. Só que, meu irmão, a gente vem de venda de rua é isso aqui, ó, se eu não acordar cedo, não for pra rua, ninguém vai bater lá em casa lá pra poder comprar nada não, entendeu? Então, pô, na empresa lá, meu irmão, tem que ficar puxando o saco de rindo de piada sem graça, tá entendendo? Tendo que engolir coisas que, pô, desnecessárias, vendo coisas e, pô, é aquilo, você com risco alto de quê? Como eu falei na época, minha saúde estava debilitada, acordando cedo, dormindo tarde, me alimentando mal, lidando com o cliente, com aquele mantra de que o cliente sempre tem razão, entendeu? Então, tipo, todas essas coisas vai indo te deteriorando, entendeu? Então, essas coisas que a gente tem que ter em nossa mente. Cara, o salário não tá dando, mas, pô, o que eu posso fazer? Entendeu? Pensa dessa forma, não espera por governo, não espera por ninguém, espera por você. O que eu posso fazer? Por exemplo, ó, o que eu fiz? Cara, eu vou trabalhar, eu anoto tudo. A venda de hoje foi isso. Quantos dias eu trabalhei no mês? Tá entendendo? Aí, o que eu comecei a perceber? Cara, tem pessoas que vêm falar com a gente meio que sem educação. E o que acontece? Às vezes eu deixo de vender para essas pessoas. Quanto que eu poderia arrecadar se eu tivesse vendido para essa pessoa? Tá entendendo? Porque às vezes, dependendo de como for, a gente engole o orgulho, entendeu? Dependendo de como for, finge que não escutou e faz a venda, tá entendendo? A gente tem que ser mais analítico, mais estratégico, tá entendendo? Então é mais ou menos isso. Vamos... o salário realmente é um salário baixo, beleza. As contas estão altas, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. Tá com salário baixo, trabalha um pouco mais para poder complementar a renda, que é essa renda que você
possa estar vindo trazer essa renda extra, às vezes pode se tornar uma renda principal, entendeu? Você merece, é isso, esse pensamento acaba destruindo muitas coisas, tá entendendo? Às vezes a pessoa trabalha, aí chega, no final do mês vê algo que vê o influencer usando, aí o que vem na cabeça dela? Vou comprar também, que eu mereço, que eu trabalho muito e tal, então, mas por você trabalhar muito, você tinha que ter em mente o seguinte: eu vou me presentear, vou presentear o meu eu do futuro. O que eu vou fazer? Esse valor aqui que eu ia comprar, isso que é desnecessário, eu vou investir. Não precisa botar em ação, filho, bota no cofrinho, no banco, entendeu? Que o dinheiro vai rendendo, e amanhã, depois de acontecer qualquer problema, irmão, quebrou seu telefone, você vai ter um dinheiro para poder consertar seu telefone, tá entendendo? Você não vai precisar passar cartão, às vezes não vai precisar pedir cartão de outro emprestado, é tudo isso, entendeu? Então o vídeo de hoje é mais ou menos esse. Gostou? Curte aí, comenta e faz o seguinte, comenta aqui qual é a maior dificuldade que você enfrenta em guardar dinheiro. Valeu? Tamo junto, vamos pra cima.